Como artesanatos tão diferentes podem se complementar. Eu sou Denise Mosaicos, para quem ainda não me conhece. Nós podemos fazer um mix de artesanatos bem diferentes, multiplicar as possibilidades e produzir peças ainda mais variadas e lindas. Tá sendo um prazer enorme conhecer a Denise, assim, pessoalmente, ainda mais que ela tem a mesma paixão que eu, né, que é o artesanato. E o mosaico, ele é maravilhoso também, e dá para agregar nas peças que eu faço e fica maravilhoso. Eu falei para ela que eu já revesti algumas caixas, já tinha revestido, mas a gente sempre tem a primeira vez. Vamos revestir uma caixinha feita por ela. Bom, aqui nós vamos fazer uma caixa quadrada. O tamanho dela será de 15 por 15. Então, a caixa, ela tem esse quadrado aqui. A caixa vai ter 15 por 15. As laterais vai ter 4 centímetros. Então, 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. Então, aí você soma 15 mais 4, vai dar um quadrado de 23 centímetros, tá? Porque a caixa, ela tem 15, somando com as laterais, então dá 23. Então, precisamos de um quadrado 23 por 23. Então, nós vamos cortar. Aí, você pega um estilete. Pronto. Cortei. Agora, esse pedaço aqui, ó, esse quadrado, onde tá esses riscos, nós vamos fazer o vinco, porque é uma caixa vincada, tá? Então, aqui você vem com o estilete também e passa ele de uma forma que não separa. Toma cuidado para não separar, nós só vamos dobrar ele, tá? Então, ele continua grudadinho aqui na nossa caixa. Bate a régua aqui para ela não ficar afastada e o seu vinco ficar torto. Então, bate lá direitinho e faz o seu vinco aqui, ó. Pronto, já tá toda cortadinha aqui, toda marcadinha, toda certinha. Agora nós vamos fazer, vou mostrar a tampa pra vocês. Essa caixa nós vamos fazer o encaixe assim, ó, por cima, tá? Então, a tampa vai ser o mesmo tamanho da caixa. Então, aqui foi um quadrado de 15, a mesma coisa que a caixa, com 2 centímetros, tá? Então, ela tem 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Então, 15 com 2 é 17, com mais 2, 19. Então, ficou um quadrado de 19 por 19. Se eu não quisesse essa caixa fechando, se encontrando, né? Eu quisesse que fosse uma caixa, igual a caixa de sapato, que ela veste na caixa, aí então a medida da tampa seria diferente, seria maior. E essa medida maior, ela vai depender com que você vai revestir a sua caixa, tá? No caso, aqui essa nós estamos fazendo ela especial para o mosaico, então você tem que ver a espessura que vai ficar o seu mosaico na lateral da caixa, né? Depois dele terminado, você vai ver a espessura que ficou, para poder então calcular o tamanho da sua tampa, porque senão ela não vai encaixar, ela não vai passar ali por fora. Então tem que ter esses cuidados. Sempre a caixa vai ser básica, tá? Vai ser aquele tamanho ali, mas o que você precisa se preocupar depois pro encaixe é na tampa. Aí agora a gente vai fazer a montagem dessa caixa. É só juntar os cantinhos dela aqui. Pode usar o durex ou a fita crepe, no caso eu tô usando uma fita crepe, tá? Fechou ela aqui, fecha aqui embaixo também, de todos os lados. Cuidado na hora de você montar, não deixar degrau assim, tá? Então, as lateraisinhas aqui, os cantinhos tem que bater um no outro. Aí, agora nós vamos vedar ela, tá? Ela vai ser vedada. O que é vedar, Edi? Não sei o que é isso. Vedar é você passar a cola nesse local onde nós fizemos a união das laterais aí, né, nos cantinhos dela. Essa cola vai ficar transparente, e aí nós vamos fazer o trabalho todo em mosaico, aqui por fora dela, e aí então, para fazer o acabamento dela interno, pode ser feito depois também. E a gente vai partir pra tampa, que a tampa eu vou fazer diferente. Como ela vai fechar encaixando, né, assim por cima, então eu preciso primeiro fazer a forração na tampa. Então aqui com o rolinho de espuma, eu passo a cola toda nela. Aí com a espátula, eu utilizo uma espátula
de plástico, ela é maleável, ela é legal de trabalhar. Se você não tiver, pode usar um cartão de crédito velho, vencido, pra alisar o tecido, tá? E aqui agora eu vou tirar esse excesso com a tesoura mesmo. Eu vou precisar deixar um pedacinho, né, pra fazer o acabamento por fora, porque isso aqui eu vou ter que dobrar esse tecido. Aqui eu vou cortar ele bem rentinho aqui, pra poder dobrar, mas não vai ficar tão rente, porque eu quero colar ele, pra não ficar o tecido desfiando, coisa desse tipo, tá? Então aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aqui agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui, só pra poder entrar um pouquinho com o tecido, pra ele não ficar desfiando na hora que a gente passa ele pra dentro aqui, tá? Na hora que monta a tampa. Essa lateral dele aqui vai ter que passar. Tá? Então, aí aqui, ó, ele já fica com um acabamento. Então, na hora que nós formos fazer o mosaico vai trabalhar tranquilo aqui. E aqui já tem o acabamento dele. Se tiver com dificuldade no tecido, pode pegar uma fita crepe e vir aqui também pra dar uma segurada aí, pra ele poder colar logo. A caixa nós vedamos ela, né? E a tampa não vai poder vedar. Então, porque já tá forrada. Se eu passar cola aqui no canto, vai marcar, vai manchar o tecido. Então, ela vai ficar assim, mas também eu não vou tirar a fita crepe na hora de fazer o mosaico. Vai fazer o mosaico nela com a fita crepe. Vou tirar essas, que era só pra grudar o tecido mesmo, né? Mas essas dos cantinhos, ela vai permanecer aí, tá bem? Agora eu consultei a Denise pra saber o que eu poderia fazer na caixa. Então, ela pediu pra que eu fizesse a forração do fundo da caixa, tá? Nós vamos fazer a forração do fundo dessa caixa. E aí, esse pedacinho que sobra aqui, nós vamos colar ele, fazer o acabamento aqui, e depois as pastilhas, né, o azulejo, o que ela for usar para fazer o trabalho de mosaico, a gente passa por aqui. A caixa ficou com o fundo finalizado na forração em tecido, porque aqui não vai colocar o mosaico, tá? Então, o mosaico vai ser trabalhado na lateral. Depois dele feito, todo por fora, que então eu vou entrar com o acabamento interno da caixa, tá? Por enquanto, ela vai parar por aqui. A tampa... nós achamos melhor, né, a Denise conversando comigo, que para ela ter mais segurança também na qualidade, como ele é forrado, primeiro a gente forra ele com tecido e não dá para vedar, que é esse processo aqui de vedação, a gente discutiu sobre esse assunto e achou melhor vedar essa caixa. Só que, se eu vedasse ela só nos cantinhos, depois de seco, ia ficar manchado, ia perceber que nos cantos ia ter uma coisa diferente, porque a cor ia ficar estranha, né? Comparando com o resto da tampa. Então, por isso, nós decidimos passar a cola nela inteira. Então, tudo nessa caixa aqui foi passado a cola branca. Ela vai secar e eu vou colocar Tá vendo como o papelão ele é fino? Ele dá ele abre um pouquinho, né? Então, eu vou pegar uma fita crepe, colocar aqui pra ela ficar mais reta, tá vendo? Pra ela não abrir tanto, ela vai secar desse jeito, durinha aqui. Essa cola vai endurecer, então a caixa vai ficar mais resistente, tá? Aí agora depois nós seguimos pro próximo passo, que aí já não é mais comigo, vai ser com a Denise que vai trabalhar toda a caixa. Vocês acabaram de aprender a fazer uma caixa de papelão. Agora nós vamos... Em vez de revestir com tecido, nós vamos revesti-la com pastilhas, com as técnicas de mosaico. Nós vamos usar pastilhas cristal azuis e nós vamos começar a revestir a tampa. Observe que eu vou fazer uma moldura com pastilha azul, depois nós vamos trabalhar com esses detalhes aqui em azul escuro e azul claro. Eu medi na caixinha e eu percebi que eu tinha que fazer um preenchimento com um pouco menor, então nós vamos fazer esse trabalho aqui.
Então, nós vamos usar o quê? Cola branca que adere o papel, vou fazendo o preenchimento da borda. Então, eu coloco cola, eu venho aqui, ó, ponho aqui e faço... Ou eu ponho desse lado aqui e empurro pra cá, porque tá mais centralizado. Então, eu venho aqui com cuidado. Está montado o nosso trabalho. Já secou, agora nós vamos fazer aqui o acabamento com essas pastilhas aqui, para dar o acabamento em toda a lateral aqui. Então, é exatamente esse o acabamento da caixinha que vai ficar aqui nas 4 laterais. Então, agora é só colar as peças. Coloquei nas 4 laterais a pastilha, combinando aqui o trabalho. Então, tá prontinho para iniciarmos o rejunte. Mas antes, eu preciso terminar a base da caixa. Então, aqui tá a caixa. Eu já fiz para vocês verem o trabalho. Eu fiz uma carreira da pastilha azul pequena, azul clara. Então, já tem 2 partes prontas. Eu vou fazer esse preenchimento aqui, para ficar certinho nos limites. Então, eu vou começar aqui. A nossa caixa já tá totalmente revestida com pastilhas. Chegou o momento de rejuntar. Nós vamos usar o rejunte da cor platina, da Quartzolite. Eu coloquei o pó de rejunte no meu copinho descartável. Então, nós vamos fazer esse movimento aqui para o rejunte penetrar e acabar unindo de vez as pastilhas. Prontinho, vamos esperar secar mais um pouquinho. Então, tira a jornada bancada e eu posso dar o acabamento aqui na parte interna da caixa. Essa caixa aqui é de papelão. Então, aqui eu pedi para ela fazer forrado com azul, que a outra foi rosa. Eu falei, vamos fazer uma azul e uma rosa. Então, eu escolhi um tecido azul. Daí, nós fizemos a caixa toda em azul. O que nós temos? Uma caixa de papelão. Ó, mostra aí, ó. Toda forrada por dentro com tecido. E as pastilhas toda por fora. Nós tivemos a ideia de usar agora, em vez de... Ela usa o tecido, aqui no fundo é tecido, e aqui, ou na frente e aqui, eu usei pastilhas. Diferente dessa outra caixa aqui, por favor. Essa aqui eu só revesti aqui na frente. Aqui ficou o tecido e aqui ficou o tecido. Eu gostei bastante. Você vê que tem tecido... Tem o mix que eu falei, uma coisa completando a outra. E tem aqui a pastilha. É diferente, né? Você preparar um trabalho desse tipo aqui com as técnicas da cartonagem.